Hoje vamos fazer a leitura do livro Tesouros de Davi pela editora CPAD e com a exposição de Salmo 23. Este salmo não tem título inspirado. Nem é preciso. Não registra nenhum acontecimento especial e não requer outra tonalidade senão aquela que todo crente encontra no próprio peito. É o poema pastoril e celeste de Davi, uma excelente ode que nenhuma outra peça musical pode sobrepujar. A trombeta da guerra dá lugar à flauta da paz. Aquele que tão recentemente deplorou as aflições do pastor recita melodiosamente as alegrias do rebanho. Sentado sob uma árvore frondosa, com o rebanho ao redor, como o pastorzinho de Búnia no Vale da Humilhação, visualizamos Davi cantando este incomparável poema pastoril com o coração tão cheio de alegria. Ou se o salmo é o produto dos anos da velhice, temos certeza de que a alma voltou em contemplação aos solitários ribeiros de água que corriam entre os pastos do deserto, onde na mocidade Davi estava habituado a morar. Esta é a pérola dos salmos, cujo brilho suave e puro deleita os olhos. É uma pérola da qual Elicom não precisa se envergonhar, ainda que o Jordão a reivindique. Sobre este cântico podemos afirmar que a devoção e a poesia são iguais, que a doçura e a espiritualidade são insuperáveis. A posição do salmo é digna de nota. Vem depois do Salmo 22, que é peculiarmente o Salmo da Cruz. Não há verdes pastos, nem águas tranquilas junto ao Salmo 22. Só depois de lermos Deus meu, por que me desamparaste, é que chegamos, e o Senhor é o meu pastor. Temos de conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantada contra o pastor, antes que verdadeiramente conhecermos a doçura do cuidado do bom pastor. Já se disse que o rouxinol é entre os pássaros, esta obra poética divina é entre os salmos, pois tem sido docemente cantado aos ouvidos de muitos enlutados na noite de pranto e choro, instilando neles a esperança de uma manhã de alegria. Aventuro-me também a compará-lo à cotovia que canta enquanto sobe e sobe enquanto canta, até estar fora de vista, mas, mesmo assim, não estar fora do alcance de nossa audição. Repare nas últimas palavras do Salmo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Estas são notas celestiais, mais adequadas às mansões eternas que aos lugares de habitação sob as nuvens. Entremos no espírito do Salmo enquanto o lermos, e então teremos a experiência dos dias do céu na terra. Exposição. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor. Que condescendência é esta que o Deus infinito assume para com o seu povo ofício e caráter de pastor? É motivo de grata admiração o grande Deus se deixar ser comparado a algo que mostre o seu grande amor e cuidado pelo seu povo. O próprio Davi fora guarda de ovelhas, e compreendia as necessidades das ovelhas e os muitos cuidados do pastor. Ele se compara a uma criatura fraca, indefesa e tola, tomando Deus por seu provedor, protetor, diretor e, na verdade, o seu tudo. Nenhum homem tem o direito de considerar-se ovelha do Senhor, a menos que a sua natureza seja regenerada, pois a descrição que a Bíblia faz dos homens inconversos não é de ovelhas, mas de lobos ou bodes. A ovelha é um objeto de propriedade e não um animal selvagem. O dono lhe dá muito valor, comprando-a muitas vezes a elevado preço. É bom saber, tão certamente quanto Davi sabia, que pertencemos ao Senhor. Há um tom nobre de confiança nesta frase. Não há ócio nem o mais, nem mesmo o espero que, pois ele afirma com firmeza, o Senhor é o meu pastor. Temos de cultivar o espírito de dependência firme em nosso Pai Celestial. A mais doce palavra de todas estas é o monossílabo, meu. Ele não diz, o Senhor é o pastor do mundo em geral, e apacenta a multidão como o seu rebanho, mas afirma categoricamente, o Senhor é o meu pastor. Se ele não é o pastor de mais ninguém, ele é o pastor para mim. Ele cuida de mim, me guarda e me protege. As palavras estão no tempo presente.
Seja qual for a posição do crente, ele está agora mesmo sob o cuidado pastoral do Senhor. As próximas palavras são um tipo de conclusão da primeira declaração, são sentenciosas e positivas, e nada me faltará. Alguma coisa pode me faltar, mas quando o Senhor é o meu pastor ele atende às minhas necessidades. Ele está inclinado a fazê-lo, pois o seu coração está cheio de amor. Portanto, nada me faltará. Não terei falta das coisas temporais. Não alimenta ele os corvos e faz os lírios crescer? Então, como pode Deus deixar os seus filhos morrer de fome? Não terei falta das coisas espirituais. Sei que a sua graça me será suficiente. Descansando nele, ele me dirá, como é o seu dia assim será a tua força. Posso não ter tudo o que desejo, mas nada me faltará. Os outros, muito mais ricos e sábios que eu, podem ter falta, mas a mim nada me faltará. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Ó Salmo 34:10. Não é apenas nada me falte, mas nada me faltará. Venha o que vier, quer a fome devaste a terra, ou a calamidade destrua a cidade, nada me faltará. A velhice com as suas fragilidades não me trará necessidades, e até a morte com a sua escuridão não me achará privado de recursos. Tenho todas as coisas e as tenho em abundância. Não porque eu tenha um saldo gordo no banco, nem porque eu tenha capacidade e inteligência para ganhar a subsistência, mas porque o Senhor é o meu pastor. Os ímpios sempre têm falta, mas os justos jamais. O coração do pecador está longe de ficar satisfeito, mas o Espírito gracioso habita no palácio do contentamento. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A vida cristã tem dois elementos, o meditativo e o ativo, sendo ambos ricamente supridos. Primeiro, o elemento meditativo, o deitar-me faz em verdes pastos. O que são esses verdes pastos senão a escritura da verdade, sempre nova e rica e nunca vazia? Não há medo de os pastos rarearem, pois são suficientemente abundantes e longos a ponto de permitir que o rebanho se deite em cima. As doutrinas do Evangelho são saborosas e copiosas, comida certa para a alma, como o pasto tenro é nutrição natural para as ovelhas. Quando pela fé conseguimos descansar nas promessas, somos como a ovelha que se deita no meio do pasto. Encontramos no mesmo instante mantimento e paz, descanso e refrigério, serenidade e satisfação. Mas observemos, deitar-me faz. É o Senhor que com graça nos faz perceber a preciosidade da verdade para que nos alimentemos dela. Como devemos ser gratos pelo poder para nos apropriar das promessas? Há pessoas confusas que dariam tudo por isso. Elas conhecem a bem-aventurança, mas não podem dizer se esta bem-aventurança lhes pertence. Conhecem os verdes pastos, mas não se deitam neles. Os crentes que durante anos têm desfrutado da inteira certeza de fé, ó Hebreus 10:22, devem bendizer ao seu Deus gracioso. A segunda parte da vida do cristão vigoroso consiste em atividade graciosa. Não só pensamos, mas agimos. Nem sempre estamos deitados nos alimentando, mas estamos viajando para frente em direção à perfeição. Por conseguinte, lemos, guias-me mansamente a águas tranquilas. O que são estas águas tranquilas senão as influências e graças do seu Santo Espírito? O seu Espírito nos ajuda em diversas atividades, como as águas, no plural, servem para limpar, refrescar, fertilizar, apreciar. São águas tranquilas, pois o Espírito Santo ama a paz e não soa a trombeta da ostentação naquilo que faz. Ele flui para a nossa alma, mas não para a alma de quem esteja perto de nós. Por isso, quem está perto pode não perceber a presença divina. Ainda que o Santo Espírito esteja derramando bênçãos em um coração, aquele que está próximo ao favorecido pode não sentir nada. Em silêncio sagrado da mente o meu céu, e lá o meu Deus eu acho águas tranquilas ocorrem profundamente. Nada mais ruidoso que um tambor vazio. Esse silêncio é realmente precioso naqueles em que o Espírito Santo satisfaz a alma dos santos. Não para as ondas furiosas da discussão, mas para as correntes calmas do amor santo. O Espírito de Deus guia as ovelhas escolhidas. Ele é uma pomba, não uma águia, o orvalho, não um furacão. O nosso Senhor nos guia mansamente a essas águas tranquilas. Não vamos a elas sozinhos ou por vontade própria. Precisamos da orientação divina,
pois diz, e guia-me. Ele não nos empurra. Moisés nos dirige pela lei, mas Jesus nos guia pelo exemplo e pelas atrações suaves do amor. Refrigera a minha alma. Quando a alma fica triste, o Senhor a refrigera. Quando é pecadora, Ele a santifica. Quando é fraca, Ele a fortalece. É Ele que faz. Os seus ministros não podem fazer se Ele não fizer. A sua palavra não tem eficácia por si só. Refrigera a minha alma. Alguém está com pouca graça? Estamos sentindo que a nossa espiritualidade está em seu ponto mais baixo? Aquele que transforma a maré baixa em inundação pode refrigerar a nossa alma, restaurando-a, ore a Deus, e então, pela bênção, refrigera-me tu, pastor da minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O crente tem prazer em ser obediente, mas é a obediência do amor, a qual ele é constrangido pelo exemplo do Mestre, e guia-me. O crente não é obediente a alguns mandamentos e descuidado com outros. Ele não fica escolhendo, mas se entrega a todos. Observemos o uso do plural, veredas da justiça. Seja o que for que Deus nos dê para fazer, façamos, guiados pelo amor. Certos cristãos negligenciam a bênção da santificação, mas para o coração regenerado este é um dos mais doces presentes da aliança. Se pudéssemos ser salvos da ira e, ao mesmo tempo, permanecer pecadores impenitentes e não regenerados, não seríamos salvos como desejamos, visto que anelamos acima de tudo ser salvos do pecado e guiados pela vereda, só o caminho, da santidade. Tudo isso é feito pela pura graça livre e por amor do seu nome. É para a honra do nosso grande pastor que somos povo santo, andando no caminho estreito da justiça. Se assim formos levados e guiados, não deixaremos de respeitar o cuidado de nosso pastor celestial. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Este versículo inacreditavelmente delicioso tem sido cantado em muitas camas de doentes terminais, e ajudado a tornar o vale escuro em tempos de luz para a mente. Cada palavra deste versículo possui uma riqueza de significado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como se o crente não apresasse o passo quando chega a hora da morte, mas continua andando calmamente com Deus. Andar indica o avanço permanente da alma que conhece o caminho, sabe o fim, decide seguir o caminho, sente-se bastante seguro e está perfeitamente calmo e sereno. O santo doente não está alvoroçado, não corre como se estivesse alarmado, nem fica parado como se não tivesse mais como avançar. Não está confuso nem envergonhado. Por isso, mantém no passo de sempre. Observemos que ele não está andando no vale, mas pelo vale. Passamos pelo túnel escuro da morte e emergimos na luz da imortalidade. Não morremos, mas dormimos para acordar na glória. A morte não é a casa, mas a varanda, não o fim, mas a passagem. O trecho da agonia é chamado de vale. A tempestade açoita nas montanhas, mas o vale é o lugar da quietude. Assim, não raro, os últimos dias do crente são os mais calmos da carreira. As montanhas estão gélidas e desertas, mas o vale está repleto de feixes de cereais. Muitos santos colhem mais alegria e conhecimento quando a morte está se aproximando que jamais colheram enquanto viviam. E não é o vale da morte, mas o vale da sombra da morte, pois a morte em sua essência foi afastada, permanecendo só a sombra. Uns dizem que quando a sombra tem de haver luz em algum lugar, e eles estão certos. A morte fica ao lado do caminho no qual temos de viajar, e a luz do céu que brilha nela lança sombra em nosso caminho. Alegremo-nos porque há luz do outro lado. Ninguém tem medo de sombra, pois a sombra não pode deter o caminho do homem nem sequer por um momento. A sombra de um cachorro não pode nos morder, a sombra de uma espada não pode nos ferir, a sombra da morte não pode nos matar. Não tenhamos medo. Não temeria mal algum. Ele não está dizendo que não haverá mal algum. Ele tem a mais sublime segurança, pois soube que Jesus destruiu todo o mal. Mas ele não temeria mal algum, pois até mesmo os medos, essas sombras do mal, acabariam para sempre. Os piores males da vida são os que existem somente em nossa imaginação. Se não tivéssemos problemas, exceto os verdadeiros problemas, não teríamos a 10ª parte de nossas tristezas.
Sentimos 1000 mortes temendo uma, mas o salmista estava curado da doença do medo. Não temeria mal algum, nem mesmo o próprio maligno. Não terei medo do último inimigo, olharei para ele como um inimigo conquistado, um inimigo a ser destruído, porque tu estás comigo. Esta é a alegria do cristão, tu estás comigo. O bebê a bordo do navio em meio à tempestade não fica com medo como os outros passageiros, pois está dormindo no colo da mãe. Basta-lhe que a sua mãe esteja com ele. Deve bastar para o crente saber que Jesus está com ele. Tu estás comigo. Eu tenho a ti, portanto tenho tudo. Eu tenho consolo perfeito e segurança absoluta, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado são os meios pelos quais tu diriges e guias o rebanho. São as insígnias da tua soberania e do teu cuidado bondoso, se eles me consolam. Eu crerei que tu ainda reinas. A vara de Jessé ainda estará sobre mim como o socorro soberano da minha alma. Muitos confessam receber grande consolo da esperança de que eles não morrerão. Certamente haverá quem esteja vivo quando o Senhor voltar, mas haverá tanta vantagem em fugir da morte a ponto de ser o objetivo primordial do cristão? Entre os dois, o sábio poderia preferir morrer, pois os que não tiverem morrido, mas forem arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, confronte com 1 Tessalonicenses 4h17, serão os perdedores e não os ganhadores. Eles perderão esse companheirismo com Cristo na tumba que os santos que morrem têm, e sabemos categoricamente que eles não terão preferência acima dos que estiverem dormindo. Sejamos da opinião de Paulo, quando disse que o morrer é ganho, e pensemos em o partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses 1:21-23. Este salmo não está desatualizado, pois é tão doce aos ouvidos do crente hoje quanto era nos dias de Davi, pouco importando o que digam os que buscam novidades. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O homem bom tem inimigos. Ele não seria como o seu Senhor se não tivesse. Se não tivéssemos inimigos poderíamos temer não ser amigos de Deus, pois a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago 4h04. Note a quietude do homem piedoso apesar e tendo em vista os inimigos. Como é reanimador essa coragem tranquila. Preparas uma mesa perante mim. Quando o soldado está na presença dos inimigos, come uma refeição ligeira para correr para a batalha. Mas observemos, preparas uma mesa, da mesma maneira que a empregada faz quando estende a toalha de linho e dispõe os utensílios do banquete em tempos de paz. Nada é feito às pressas, não há confusão, nem perturbação. O inimigo está à porta, mas Deus prepara uma mesa, e o cristão se senta e come tudo em perfeita paz. A paz que o Senhor dá ao seu povo, até mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis. Que a terra inteira esteja em armas, mas eles habitam em perfeita paz. Unges a minha cabeça com óleo. Vivamos no prazer diário desta bênção, recebendo uma nova unção para os deveres diários. Todo cristão é sacerdote, mas não pode exercer o ofício sacerdotal sem unção. Por conseguinte, temos de ir dia a dia ao Deus Espírito Santo para que a nossa cabeça seja ungida com óleo. O sacerdote sem óleo perde a principal qualificação para o ofício. O sacerdote cristão fica sem a principal aptidão para o serviço quando é privado da nova graça que vem do alto. O meu cálice transborda. Ele tinha não só o suficiente, um cálice cheio, todavia mais que suficiente, um cálice transbordante. Os pobres podem dizer isso como também os que estão em melhores circunstâncias. Como? Tudo isso e Jesus Cristo também? Disse uma trabalhadora rural pobre enquanto partia um pedaço de pão e enchia o copo de água fria. Por mais que o homem seja rico, se ele está descontente, o seu cálice não pode transbordar. O cálice está rachado e vaza. O contentamento é a pedra de esquina que transforma em ouro tudo o que toca. Feliz é aquele que a achou. O contentamento é mais que um reino, pois é outra palavra para felicidade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Este é um fato tão indisputável quanto encorajador, sendo, portanto, um ou em verdade o celestial ou um ou certamente o que funciona como um selo. Podemos ler a frase assim: somente a bondade e a misericórdia, pois haverá misericórdia genuína em nossa história.
Essas duas irmãs gêmeas sempre estarão comigo às minhas costas e à minha disposição. Da mesma maneira que quando grandes príncipes vão ao estrangeiro, eles não devem ir desacompanhados, assim é com o crente. A bondade e a misericórdia sempre o seguem, todos os dias da sua vida, os dias negros como também os dias brilhantes, os dias de jejum como também os dias de banquete, os dias sombrios de inverno como também os dias luminosos de verão. A bondade atende às nossas necessidades, e a misericórdia destrói os nossos pecados. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre, ou João 8h35. Enquanto eu estiver aqui, serei filho na casa com o meu Deus. O mundo será a sua casa para mim. Quando eu subir ao quarto superior, não mudarei de companhia, nem mesmo mudarei de casa. Só irei habitar para sempre no pavimento superior da casa do Senhor. Que Deus nos conceda a graça de habitar na atmosfera serena deste abençoadíssimo salmo. Notas explicativas e declarações importantes. O Salmo 1. Davi não deixou o salmo mais doce que o Salmo 23. É apenas a abertura momentânea da alma. É como alguém, andando na rua em dias de inverno, vê pela porta aberta, a luz vermelha brilhar um momento mais, as formas de crianças alegres correrem para cumprimentar a pessoa que está chegando e a música festiva soar. Embora a porta seja fechada, deixando a noite escura, ela não pode apagar tudo o que os olhos, os ouvidos, o coração e a imaginação viram. Assim é com este salmo. Embora seja apenas a abertura momentânea da alma, são verdades emitidas de paz e consolo que nunca estarão ausentes do mundo. O Salmo 23 é o rouxinol dos salmos. É pequeno, de constituição simples, cantado timidamente na obscuridade. Mas enche o ar do mundo inteiro de alegria melodiosa, mais do que o coração pode imaginar. Bendito seja o dia em que este salmo nasceu. O que você diria de um peregrino comissionado por Deus para viajar por todos os cantos da terra cantando uma melodia estranha, a qual, quando as pessoas ouvem, as faz esquecer-se de qualquer tristeza? Assim o anjo cantor vai por todas as terras, cantando no idioma de cada nação e afugentando as dificuldades pela vibração do ar que a língua move com o poder divino. Vejam tal pessoa. Este peregrino que Deus enviou para falar em todas as línguas do globo. Tem aquietado mais aflições que todas as filosofias do mundo. Tem recolocado no calabouço mais pensamentos criminosos, mais dúvidas, mais tristezas saqueadoras que a areia na praia. Tem consolado a nobre multidão de pobres. Tem cantado coragem ao exército dos desanimados. Tem derramado bálsamo e consolação no coração dos doentes, dos encarcerados, das viúvas nas suas aflições sufocantes, dos órfãos na sua solidão. Soldados moribundos têm morrido mais tranquilamente enquanto o salmo é lido para eles. Hospitais medonhos têm sido iluminados. Tem visitado prisioneiros, arrombado cadeias, como o anjo de Pedro, os conduzido de volta para casa. Tem tornado o escravo cristão agonizante mais livre que o seu senhor. Tem consolado aqueles que choram, os quais, morrendo, Jesus deixou para trás, não tanto por ele ter morrido quanto por terem ficado para trás e não poderem ir também. Mas a obra do salmo não terminou. Ele irá cantando para os seus filhos e os meus filhos, e para os filhos destes por todas as gerações do tempo. Nem dobrará as asas até que o último peregrino esteja seguro e o tempo termine. Então voltará voando ao seio de Deus, de onde saiu e soou entrosado com todos os sons da alegria celestial, que tornam o céu para sempre musical. Em Word Becher, Life Photos Reflexões da Vida. O Salmo 1. Podemos nomear este salmo de poema bucólico ou pastoral de Davi, pois ele tangeu as cordas com muita delicadeza ao longo do hino. Este psalmus honorabilis, disse Aben Ezra. É um salmo nobre, escrito e cantado por Davi, não quando fugiu para o bosque de Herete, 1 Samuel 22h05, como consta em alguns textos hebraicos, mas quando, tendo vencido todos os inimigos e estabelecido o reino, o salmista desfrutava de grande paz e calma, e estava com um pé, por assim dizer, nos parapeitos dos céus. Até hoje os judeus costumam na maioria das vezes citar este salmo assim que se sentam para comer. John Trapp. O Salmo, Agostinho contou ter visto em sonho o Salmo 119 subindo diante dele como uma árvore da vida no meio do paraíso de Deus.
Podemos comparar o Salmo 23 às mais belas flores que crescem ao redor da árvore. O Salmo 119 já foi comparado ao sol entre as estrelas, sendo seguramente como a mais rica das constelações, até mesmo as próprias Pleiades. John Solgon, The Songs of Christ's Flock, Os Cânticos do Rebanho de Cristo, 1860. O Salmo, certos crentes se preocupam por não poderem, em todo o tempo ou na maioria das vezes, usar, em sua significação jovial, a linguagem deste Salmo. Eles deveriam considerar que Davi, embora tivesse vivido muitos anos, nunca escreveu senão um Salmo 23. É verdade que algumas das suas composições poéticas expressam uma fé tão viva como esta, e a fé pode andar no escuro. No entanto, onde mais acharíamos um salmo que expressasse, do princípio ao fim, uma confiança, alegria e triunfo pessoal? O povo de Deus tem períodos de trevas e períodos de luz, de tristeza e de alegria. William S. Plumer. V1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que digam o que quiserem, das minhas terras me sustentarão, nada me faltará. Os meus negócios serão a minha provisão, nada me faltará. Que o soldado confie nas armas e o lavrador na sua lavoura. Que o artífice diga para a sua obra de arte, o negociante para o seu comércio e o estudante para os seus livros, estes me sustentarão, nada me faltará. Digamos juntamente com a igreja, assim como dizemos e cantamos, o Senhor é quem me guarda, nada me faltará. Quem puder verdadeiramente fazer essa afirmação, desdenha as demais coisas. Quem deseja mais que Deus, não pode verdadeiramente dizer que o Senhor é seu, que o Senhor é o seu pastor, governante e chefe, e que, por isso, nada lhe faltará. John Hull, bacharel em teologia, Lectures on Lamentations ou Conferências sobre Lamentações, 1617. V1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Este versículo pode ser traduzido igualmente bem por O Senhor é o meu pastor, não quero mais nada, embora a tradução habitual esteja no tempo futuro. J. Rua Macduff, doutor em teologia, The Shepherd and His Flock, o pastor e o seu rebanho, 1866. V1 O Senhor é o meu pastor. Em geral, podemos aprender da metáfora que é a característica de um coração cheio de graça extrair um ou outro uso espiritual da sua situação anterior. O próprio Davi, tendo sido pastor, como ele confirma quando lhe foi dito, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel, ou segundo Samuel 7h08. Tudo o que Davi foi para as ovelhas, vigilante e cuidadoso para defendê-las do leão e do urso, ou de qualquer coisa que as perturbasse, atento e meticuloso com as pastagens e águas para elas, o mesmo e muito mais espera do Senhor para ele. Paulo declara, dantes, fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas alcancei misericórdia do Senhor, 1 Timóteo 1h13. A mesma coisa vemos no velho e bom Jacó, com meu cajado, disse ele, passei este Jordão, e agora Deus o tinha abençoado e multiplicado muitíssimo, de Gênesis 32:10. A doutrina é clara. As razões são, em primeiro lugar, porque a verdadeira graça não faz objeção indevida para deduzir ensinamentos preciosos. Não se prende à objeção, para que o coração seja agraciado, pois nunca falta assunto a trabalhar. Em segundo lugar, tem de ser assim, pois os tais são guiados pelo Espírito de Deus, e portanto, são direcionados ao uso espiritual de todas as coisas. Samuel Smith, chefiar o pastor principal, 1625. V1 Um pastor. Que este doce título convença Jafé a habitar nas tendas de Sem. O meu significado é que aqueles que até agora nunca souberam o que era ser abraçado por Jesus, que até agora nunca foram cordeiros nem ovelhas de Cristo, considerem a doçura deste pastor e entrem no aprisco. Satanás trata aparentemente com doçura para que o faça pecar, mas no fim ele será realmente amargo para com você. Cristo é aparentemente amargo para guardá-lo de pecar, cercando o caminho com espinhos. Mas ele será doce se você entrar para o seu rebanho, a despeito dos seus pecados. Você olha ao aprisco de Cristo e o vê guarnecido e cercado por todos os lados para detê-lo de pecar, e isso o impede de entrar. Mas não deixes de entrar. Cristo não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca, e se elas também não querem, tanto melhor. Se fugirem, ele irá buscá-las, mesmo que seja com o cão do pastor, um pouco de aflição, mas ele mesmo não as molestará. De forma alguma.
Ele é e será doce. Agora Satanás sorri, e é agradável quando você peça, mas ele será amargo no fim. Aquele que agora tem o canto da sereia, depois devorará como o leão. Ele o atormentará e o irritará, e será veemente e amargo para com você. Entra ao aprisco de Jesus Cristo e permite que ele seja o pastor da sua alma. Ele será doce no empenho de guardá-lo do pecado antes que você o cometa, e ele será doce em livrá-lo do pecado depois que o cometeres. Que o pensamento de que Jesus Cristo é doce na postura com todo o rebanho e com cada membro em particular, especialmente com os que pecam, convença o coração dos pecadores fazendo-os entrar no aprisco. John Duran, 1652. V1 O Senhor é o meu pastor. Ele me alimenta, ou é o meu alimentador, o meu pastor. A palavra hebraica abrange todos os deveres de um bom rebanho, como reunir, alimentar, guiar, conduzir e defender o rebanho. Henry Ainsworth. V1 O Senhor é o meu pastor. Em minha opinião, estas são as razões desta semelhança. Primeiro, um bom pastor tem de ter a habilidade de conhecer e avaliar corretamente as ovelhas. Por conseguinte, é habitual colocar uma marca nas ovelhas, pois se elas se desgarrarem, se entre todos os animais, a ovelha é que tem mais propensão a se desgarrar, o pastor as busca e as leva para casa. A mesma coisa é afirmada acerca de Cristo, ou melhor, o próprio Cristo afirmou a mesma coisa acerca de si mesmo, eu conheço-as, e elas me seguem, ou João 10h27. Indubitavelmente, aquele que enumerou as estrelas e as chama pelo nome, sabendo até mesmo quantos fios de cabelo há em nossa cabeça, dá atenção especial aos seus próprios filhos, as ovelhas do seu pasto, ó Salmos 103, para que sejam alimentados e protegidos de todo perigo. Segundo, um bom pastor tem de ter a habilidade de pastorear as ovelhas, levando-as a terras férteis, onde podem movimentar-se e crescer. Um bom pastor não permite que as ovelhas se alimentem em terras de má qualidade, mas em pastos saudáveis. Terceiro, um bom pastor, conhecedor da natureza das ovelhas em desgarrar-se, é tanto mais diligente em cuidar delas. Se em algum momento elas se desgarrarem, ele as busca. Este é o procedimento misericordioso do Senhor para com os que se desviam. Quarto, um bom pastor tem de desejar alimentar as ovelhas de acordo com a sua habilidade. O Senhor de todos tem grande desejo de alimentar as suas ovelhas. Como Jesus foi energético com Pedro para que este alimentasse as suas ovelhas, pois o exortou 3 vezes. Quinto, um bom pastor está preparado para defender o rebanho. O Senhor está precavido de todos os modos para guardar e defender as ovelhas, como Davi confessou neste salmo, a tua vara e o teu cajado me consolam, ó V4. E outra vez, tomei para mim 2 varas, disse Deus, a uma chamei suavidade, e a outra chamei laços, e apacentei as ovelhas, ó Zacarias 11h07. Sexto, um bom pastor tem de levar nos braços as ovelhas fracas ou os cordeirinhos, para lhes proporcionar segurança e restabelecimento. O Senhor não está em falta conosco quanto a esse respeito, Isaías 40:11. Em sétimo e último lugar, um bom pastor tem de alegrar-se quando a ovelha perdida é levada de volta ao aprisco. O Senhor se alegra com a conversão de um pecador, Lucas 15h07. Samuel Smith. V1 O Senhor é o meu pastor. Noto que algumas ovelhas do rebanho ficam perto do pastor, e o seguem aonde quer que ele vá sem a menor hesitação, ao passo que outras perambulam para qualquer lado ou ficam muito atrás. Repetidas vezes ele se vira e ralha com elas proferindo palavras ríspidas e duras, ou joga uma pedra atrás delas. Acabo de o ver aleijar uma delas. Não é completamente diferente do bom pastor. Na verdade, nunca ando pelos montes, cercado de rebanhos, sem meditar neste tema delicioso. O nosso Salvador diz que o bom pastor, quando solta as ovelhas do aprisco, vai diante delas e elas o seguem, João 10h04. Esta descrição é exata. Elas foram muito bem domesticadas e adestradas para seguir o guarda com docilidade extrema. Ele as conduz para fora do aprisco ou das casas para irem às aldeias, só onde lhe agrada. Levando em conta que há muitos rebanhos em lugares como este, cada um toma um caminho diferente com o objetivo de achar pasto para elas. É necessário que elas sejam ensinadas a seguir, e a não se desviarem pelos campos sem cerca de plantação de trigo que estão tentadoramente bem perto.
Toda ovelha que vagueia assim certamente entrará em dificuldades. O pastor as chama fortemente de vez em quando para que se lembrem da presença dele. Elas conhecem a sua voz e o seguem. Se um estranho as chamar, elas param abruptamente e erguem a cabeça alarmadas. Se o chamado se repetir, elas dão meia volta e fogem, porque não conhecem a voz do estranho. Esta não é a imaginação fantasiosa de uma parábola, mas é fato simples. Fiz a experiência repetidas vezes. O pastor vai à frente, não apenas para mostrar o caminho, mas para ver se é praticável e seguro. Ele está armado para defender a posição, sendo muito corajoso. Muitas aventuras com animais selvagens acontecem, não diferentes do que Davi contou, 1 Samuel 17.34-36, e nestes mesmos montes, ainda que não haja mais leão, há lobos em abundância. E leopardos e panteras, excessivamente ferozes, rondam pelas ravinas. Dificilmente atacam o rebanho na presença do pastor, que tem de estar pronto para lutar de um momento para o outro. Ouvi com intenso interesse as vívidas descrições de lutas diretas e desesperadas com estes animais selvagens. Quando o ladrão e roubador vem, e ele vem, o pastor fiel tem de arriscar a vida para defender o rebanho. Soube mais de um caso em que ele teve de literalmente entregá-la na competição. Ano passado, um pobre e fiel pastor, entre Tiberíades e Tabor, em vez de fugir, lutou com 3 ladrões de Bedavim até ser atingido por golpes de adaga e morrer entre as ovelhas que estava defendendo. Algumas ovelhas sempre se mantêm perto do pastor, e são as suas favoritas especiais. Cada uma tem um nome ao qual responde com alegria. O pastor amável sempre dá a estas certas porções escolhidas que ele junta para esse fim. Estas são as contentes e felizes. Não correm perigo de perder-se ou ferir-se, nem animais selvagens ou ladrões chegam perto delas. Muitas das ovelhas, porém, gostam das coisas mundanas, concentrando-se nos seus meros prazeres ou interesses egoístas. Correm de arbusto em arbusto, procurando variedade ou iguarias, e só de vez em quando erguem a cabeça para ver onde está o pastor, ou, mais exatamente, onde o rebanho está, para que não fiquem tão longe a ponto de chamarem a atenção ou serem repreendidas pelo pastor. Outras são inquietas e descontentes, entrando em todos os campos, subindo em arbustos e até mesmo em árvores inclinadas, de onde caem e quebram os membros. Estas causam ao bom pastor dificuldades incessantes. W. M. Thompson, doutor em teologia, The Land and the Book A Terra e a Bíblia, volume 1, Um Pastor. Enquanto estávamos sentados, as ladeiras silenciosas à nossa volta ficaram de um momento para o outro cheias de vida e som. Os pastores conduziram os rebanhos vindos das portas da cidade. Estavam plenamente visíveis, e os observávamos e ouvíamos os sons com muito interesse. Havia milhares de ovelhas e bodes, agrupados bem juntos uns dos outros, sem nenhuma ordem. Os pastores ficaram juntos até que todas saíssem. Então se separaram, cada pastor tomando um caminho diferente, dando, enquanto andavam, um assobio peculiar e estridente. As ovelhas os ouviram. A princípio, os grupos tremeram e se moveram devagar, como que sacudidos por certo impulso interior. Então algumas se puseram a caminho na direção tomada pelos pastores. Pareciam pontos que ficavam cada vez mais compridos até que os grupos desordenados viraram linhas compridas e vivas, seguindo os líderes. Não era a primeira vez que eu via isso, mas ainda não havia deixado de ser interessante. Era talvez uma das ilustrações mais vívidas que os olhos humanos podiam testemunhar do discurso bonito de Nosso Senhor registrado por João: as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, ou antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Ou João 10.3-5. Os próprios pastores não tinham nada daquele aspecto calmo e plácido que geralmente é associado com a vida e hábitos pastoris. Pareciam mais como guerreiros que marcham para o campo de batalha, uma arma longa atirada sobre o ombro, um punhal e pistolas pesadas no cinto, uma leve acha de armas ou um cacetete com ponta de ferro na mão. Eram esses os equipamentos. Os olhos flamejantes e ferozes e o semblante carrancudo mostravam muito claramente que eles estavam preparados para usar as armas a qualquer momento.
J. L. Porter, mestre em Ciências Humanas, The Giant Cities of Bashan, as cidades gigantescas de Bazan, 1867. Temos de distinguir entre ausência e indigência. Ausência é quando alguma coisa não está presente. Indigência ou falta é quando um bem necessário não está presente. Se um homem fosse andar e não tivesse cajado, diríamos que algo está ausente. Se um homem fosse andar e tivesse só uma perna, eis algo do qual ele era indigente ou lhe faltava. Admite-se que há muitas coisas boas que estão ausentes de uma pessoa boa, mas não lhe falta nenhuma coisa boa que seja necessária. Se algo bom estiver ausente e eu não precisar dele, não se trata de algo que esteja me faltando. Quem anda sem casaco, anda bem, porque não precisa disso. Contanto que eu ande com cuidado e alegria em minhas ocupações gerais ou particulares, ainda que eu não tenha os itens acessórios como os outros têm, nada me falta, pois o meu pouco me basta e cumpre os objetivos. As nossas depravações ainda são extremamente desejosas e sempre irregulares, podendo descobrir mais coisas que faltam que Deus precisa supri-las. Como dizem dos tolos, eles podem fazer mais perguntas que 20 sábios podem responder. Podem pedir explicações, mas não recebem nenhuma. Tiago 4.3. Tiago apresenta duas razões para isso. 1. O este pedir não passa de cobiça, cobiçais e nada tendes. Tiago 4.2. 2. E além disso, pedem para gastarem nos deleites. Tiago 4.3. Deus cuidará para que o seu povo não tenha necessidades. Mas também, ele nunca se esforçará para satisfazer as suas depravações, embora se empenhe na provisão das suas condições. Uma coisa é o que o doente necessita, outra é o que a doença necessita. A sua ignorância, descontentamento, orgulho, coração ingrato podem fazer você acreditar que mora em uma terra estéril, muito longe das misericórdias, como a depressão faz a pessoa imaginar que está se afogando ou se matando, etc., ao passo que, se Deus lhe abrisse os olhos como abriu os de Agar, você veria fontes e rios, misericórdias e bênçãos suficientes. Ainda que não muitas, bastariam, ainda que não tão ricas, adequadas e de todos os modos convenientes para o seu bem e conforto. Portanto, você tem o verdadeiro senso para julgar a afirmação de Davi, e nada me faltará. Obadiah Sedgwick. Somente aquele que pode ter necessidade, não tem, e aquele que não pode ter necessidade, tem. Você me fala que o justo precisa destas e daquelas coisas que o ímpio tem. Mas digo que ele não pode dizer que essas coisas lhe faltam, não mais que podemos dizer que um açougueiro precisa de Homero ou de outra coisa, porque a sua disposição é tal que ele não usa dessas coisas que você normalmente usa. Mas estas são coisas necessárias que lhe faltam, e as quais não são muitas. No entanto, uma coisa é necessária, e essa ele escolheu, isto é, a melhor parte. Se ele não tiver nada de todas as outras coisas, nada lhe falta, nem há qualquer coisa faltando que poderia deixá-lo suficientemente rico, ou por cuja falta se poderia dizer que as suas riquezas são deficientes ou estão em falta. Um corpo não é mutilado a menos que perca uma parte importante. Só os defeitos privativos desaprovam uma coisa, e não os que são negativos. Quando dizemos que não falta nada para certa pessoa ou coisa que o homem fez, queremos dizer que ela tem tudo o que lhe seja necessariamente pertinente. Não estamos falando de coisas que podem ser acrescentadas por elogios ou ornamentos ou coisas semelhantes, como normalmente são as coisas em que os ímpios superam os justos. Mesmo assim, é quando dizemos que nada falta a um justo. Pois quanto ao que diz respeito aos bens desnecessários, nada lhe falta, mas no que tange às outras coisas é como se ele possuísse todas as coisas. Nada lhe falta que seja necessário para glorificar a Deus, podendo fazer o melhor nas aflições e por meio delas, ou para Deus elogiá-lo, tornando-o feliz, tendo o próprio Deus por sua porção e provisão que lhe falta, o qual é abundantemente suficiente em todos os tempos, para todas as pessoas e em todas as condições. Zachary Bogan, volume 1, e nada me faltará. Sermos elevados acima do medo de termos necessidade, entregando-nos ao cuidado do bom pastor ou colocando a confiança em bens materiais são duas coisas diferentes e amplamente opostas. No primeiro caso, a confiança para o homem natural é dura e difícil, se não irracional e impossível. No segundo caso, é natural, fácil e consistente.
Não há necessidade de muitos argumentos para provar que aquele que confia na promessa de Deus para a provisão das necessidades materiais possui uma segurança infinitamente maior que o indivíduo que confia nas suas riquezas acumuladas. Os financistas mais aptos preconizam que devemos juntar a maioria dos investimentos que escolhemos esta condição percebida ou expressa, e na medida em que as questões humanas estejam asseguradas. Levando em conta que não há garantia absoluta contra as necessidades na terra, conclui-se necessariamente que aquele que confia em Deus é o homem mais sábio e prudente. Quem ousar negar que a promessa do Deus vivo é uma garantia absoluta? John Stevenson, volume 1, E nada me faltará. As ovelhas de Cristo podem mudar de pasto, mas nunca terão falta de pasto, e não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo, mais do que a vestimenta? Mateus 6,25. Se ele nos dá as coisas grandes, desconfiaremos das coisas pequenas? Aquele que nos dá os seres celestiais, também nos dará as bênçãos terrenas. O grande lavrador nunca superlotou as próprias terras. William Sequeir, volume 1, E nada me faltará. Desde que fiquei sabendo da sua doença e da misericórdia do Senhor em sustentar e curar, desejo escrever para bendizer ao Senhor com a minha muito querida irmã, e ouvir algumas palavras para fortalecer a minha fé, contando detalhadamente sobre o seu cálice ter transbordado na hora da necessidade. Não é, de fato, o balido das ovelhas do Messias, e nada me faltará? Nada faltará, porque o Senhor é o nosso pastor. O nosso pastor é o Todo-Poderoso. Nada se une a ele. Nada se mescla com ele. Nada se acrescenta à sua natureza satisfatória. Nada se diminui da sua plenitude. Há paz e expressão plena nesta pequena frase, conhecida somente pelas ovelhas. O restante do salmo é um esboço deste, e nada me faltará. Em seu desdobramento, encontramos descanso, refrigério, misericórdia restaurada, direção, paz na morte, triunfo, transbordamento de bênçãos, confiança futura, segurança eterna na vida ou na morte, coisas espirituais ou temporais, na prosperidade ou na adversidade, no tempo ou na eternidade. Não podemos dizer, o Senhor é o meu pastor, pois estamos sobre a fundação segura do Salmo 23. Como podemos ter necessidades, quando unidos a Ele temos o direito de usar todas as suas riquezas? A nossa riqueza são as suas riquezas e glória. A vida eterna é nossa, com a promessa de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O nosso pastor conhece por experiência as necessidades das ovelhas, pois ele mesmo foi levado como a ovelha para o matadouro, ou Atos 8,32. Esta expressão, ditada pelo Espírito, indica uma promessa completa, quando ligada com outras das suas palavras, eu conheço as minhas ovelhas, ou João 10,14. Por qual disciplina dolorosa foi ele instruído neste conhecimento, sujeitou-se às necessidades de cada ovelha, de cada cordeiro do aprisco, para que pudesse ser tocado com o sentimento das fraquezas delas. As ovelhas tímidas não têm nada a temer. Não temem as necessidades, não temem as tribulações, não temem os sofrimentos. Não temam, pois de acordo com a necessidade será a provisão, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, ou Lamentações 3,24. Theodosia Howard, Viscondessa de Poverscourt, 1830, Letters, Cartas, editado por Robert Daly, doutor em Teologia, 1861, volume 1, De nada me faltará. Um dos pobres membros do rebanho de Cristo foi levado a circunstâncias da maior pobreza na velhice, mas nunca murmurou. Você deve estar sem dinheiro, disse-lhe um vizinho bondoso quando se encontraram na rua, e em péssima situação. Não sei como um homem da sua idade pode sustentar a si e a sua esposa, e sempre estar alegre. Nada disso, respondeu ele, não estamos sem dinheiro. Tenho um pai rico, e ele não me permite que nada me falte. Como? O seu pai ainda vive? Ele deve ser muito velho. O meu pai, disse ele, nunca morre. Ele sempre cuida de mim. Este cristão idoso era um pensionista diário da providência do seu Deus. Todos conheciam as dificuldades e pobreza desse cristão, que declarava que nunca lhe faltava nada que era absolutamente necessário. Os dias dos seus maiores apuros eram os dias dos seus mais extraordinários e oportunos livramentos. Quando a velhice paralisou a mão da atividade, o Senhor lhe estendeu a mão da caridade.
Muitas vezes ele se levantava da mesa do parco café da manhã, não sabendo de qual fonte terrena viria a próxima refeição. Mas junto com Davi ele podia confiar nos cuidados do pastor, e dizer, e nada me faltará. Tão certo quanto confiou em Deus, tão certo foi de maneira inesperada a sua necessidade suprida. John Stevenson, volume 1, O Senhor é o meu pastor, o nada me faltará. No capítulo 10 do Evangelho de João, temos 6 características das ovelhas de Cristo. 1. As ovelhas conhecem o pastor. 2. As ovelhas conhecem a voz do pastor. 3. As ovelhas ouvem o pastor chamando-as cada uma pelo nome. 4. As ovelhas amam o pastor. 5. As ovelhas confiam no pastor. 6. As ovelhas seguem ao pastor. Mr. Rogers, The Shepherd King e o Pastor Rei, in The Folded Lamb o Cordeiro no Aprisco, 1856, versículos 1 a 4. 10 São ao rio. Há algo que está acontecendo que vale a pena ver. O pastor está a ponto de fazer o rebanho atravessar o rio. Como nosso Senhor fala sobre o bom pastor, você observa que ele vai adiante e as ovelhas o seguem. Não todas da mesma maneira, porém. Algumas entram corajosamente no rio e atravessam imediatamente. Estas são as amadas do rebanho, que seguem de perto as pisadas do pastor, quer estejam saracoteando por prados verdejantes ao lado de águas tranquilas, ou alimentando-se nos montes, ou descansando ao meio-dia sob a sombra de grandes pedras. Agora entram as outras, mas com dúvida e temor. Longe do guia, elas erram o val e são levadas rio abaixo, umas mais, outras menos. Mas, uma por uma, elas lutam e corrigem o erro, conseguindo atravessar. Note os cordeirinhos. Eles não querem entrar no rio, tendo de ser forçados a entrar pelo cão do pastor, mencionado por Jó na sua parábola. Coitadinhos! Como pulam, mergulham e tremem de medo. Aquele ali é fraco e foi engolfado pelas águas. Ele irá morrer. Mas não. Os cordeiros brincam e dão pulinhos a torto e a direito com bom humor, enquanto as ovelhas mais velhas se reúnem em volta do guia fiel, olhando para ele com gratidão branda, mas expressiva. Você consegue ver tal cena e não pensar no pastor que guiou José como um rebanho? Ou não pensar que haverá outros rios que todas as ovelhas terão de atravessar? Ele também vai adiante, como aconteceu com este rebanho, aquelas que se mantiverem perto dele não temerão mal algum. Confronte com V4. Elas ouvem a doce voz, afirmando, quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão, ou Isaías 43.2. Com os olhos fixos nele, elas nem veem o rio ou sentem as ondas frias e ameaçadoras. W. M. Thompson V2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele tem não só o verdes pastos ou para onde me guiar, o que mostra a sua habilidade, mas também me guia a eles, o que mostra a sua bondade. Ele não me guia a pastos murchos e secos, os quais me causariam desgosto antes de os provar. Mas ele me guia a verdes pastos ou para me agradar os olhos com o verdor, assim como o estômago com a pastagem. Ele me convida, por assim dizer, a comer, apresentando os alimentos na sua melhor aparência. Mesmo que o alimento seja extremamente saudável, se não parecer atrativo, acaba com o apetite. Mas quando, além de saudável, tiver também boa aparência, abre vantajosamente o apetite e alegra antes de saciar. Mas a bondade não está totalmente no verdor. Infelizmente, o verde é apenas uma cor, e cores são coisas enganosas. Poderiam ser folhas verdes, ou cálamos verdes, ou caniços verdes, e que bem me seria tal verdor. Não, alma minha, a bondade está em ser o verdes pastos, pois cumprem tudo quanto prometem. Sendo o verdes, deram-me conforto assim que eu os vi, e sendo o verdes pastos, me darão refrigério assim que eu os provar. Considerando que são agradáveis para olhar, são saudáveis para comer, como são doces ao serem ingeridos e fáceis de serem digeridos. Parece que estou em uma espécie de paraíso e não quero nada menos que, talvez, um pouco de água para, de vez em quando, lavar a boca e, no máximo às vezes, tomar um gole. Ainda que as ovelhas não bebam muito e os pastos, sendo verdes e cheios de seiva, tornem a água menos necessária, um pouco de água elas têm de tomar. Repare na grande bondade deste pastor e que justa causa em depender da sua providência, porque ele não deixa faltar nada para as ovelhas.
Ele as guia mansamente a águas tranquilas, não a águas de correntes fortes e barulhentas, que assustariam as ovelhas medrosas, mas a águas ou tranquilas ou calmas. Ainda que bebam pouco, podem beber esse pouco sem medo. E não posso dizer agora com justiça: o Senhor é o meu pastor, ou nada me faltará? Haverá, talvez, algo que falte em tudo isso, pois não basta ele guiá-las a verdes pastos e mansamente a águas tranquilas? Não pode ele guiá-las até ali e fazê-las sair antes que as barrigas estejam meio cheias, e assim, em vez de torná-las felizes, torná-las mais insatisfeitas? Despertar-lhes o desejo com a visão para depois frustrá-las? Não, alma minha, a medida da bondade deste pastor é bem maior. Ele não só as guia a verdes pastos, mas as faz deitar neles. Ele não só as leva a ficar em volta do alimento, como se fossem comer a refeição pascal e tivessem de levá-la pelo caminho, mas ele as faz deitar em verdes pastos para que comam e se alimentem sem pressa. Depois de comerem, deitam-se e ficam descansando para que depois o agradecimento seja tão agradável quanto a refeição. Sir Richard Baker V2, Guia-me. O nosso guia tem de ser manso e suave, pois o seu estilo não pode ser afugentar e impulsionar, mas guiar. Leni spiritu non dura manus, mais exatamente, temos de ser guiados por doce influência interior do que por grande violência exterior, sendo forçados a andar. Tocando todo tipo de gado, para propósito muito bom, Jacó, hábil pastor, respondeu a Esaú, que queria que Jacó e os seus rebanhos o acompanhassem no passo da sua caça. Não, assim não, disse Jacó, o rebanho que está sob os meus cuidados é jovem e deve ser guiado suavemente para que suporte a viagem. Se o afadigarmos somente um dia, o rebanho inteiro morrerá ou terá de descansar por muitos dias. Gênesis 33.13. Lancelot Andreves V2, guia-me mansamente a águas tranquilas. Em circunstâncias comuns, o pastor alimenta o rebanho conduzindo e guiando as ovelhas a lugares onde elas possam pastar sozinhas. Mas há ocasiões em que ocorre o inverso. No fim do outono, quando os pastos estão secos, e no inverno, em regiões cobertas pela neve, ele tem de fornecer comida para elas a fim de que não morram. Nos vastos bosques de carvalhos ao longo do lado oriental do Líbano, entre a cidade de Baalbec e os cedros, há inumeráveis rebanhos reunidos e os pastores ficam o dia todo entre as árvores fechadas, cortando galhos que tenham folhas verdes e ramos tenros para que as ovelhas e os bodes tenham o devido sustento. O mesmo acontece em todos os distritos montanhosos, pois florestas grandes são preservadas para esse fim. W. M. Thomson V2, deitar-me faz, e guia-me. Maria, sentada, e Marta, atarefada, são emblemas de contemplação e ação. E, visto que ambas moram na mesma casa, estes dois emblemas devem estar em um coração. Nathanael Hard V2, e nas catacumbas de Roma, vemos muitas vezes este epitáfio curto, mas comovente: Vim Cristo, in pace, que significa: Vem Cristo, em paz. Perceba a presença constante do pastor da paz. Deitar-me faz. Guia-me. J. Rua Macduff, doutor em Teologia V2, e guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente ou guia-me confortavelmente. Repare que é um estilo de apacentamento macio e suave, com sustento das fraquezas. Henry Ainsworth V2, em verdes pastos. Há muitos pastos, e pastos ricos de forma que nunca ficam desfolhados. Há muitos rios, e rios tão fundos e largos que nunca secam. As ovelhas têm comido destes pastos desde que Jesus fundou a igreja na terra e sempre estão muito cheios de relva. As ovelhas têm bebido dessas águas desde Adão e, ainda hoje, são abundantes. Os pastos e as águas continuarão assim até que as ovelhas não precisem mais deles nos céus. Ralph Robinson, 1656 V2, em verdes pastos e mansamente a águas tranquilas. Do cume do montículo de Arban, em Chabor, a vista alcança uma região plana e resplandecente com flores, e pontilhada com tendas pretas e inumeráveis rebanhos de ovelhas e camelôs. Durante a nossa permanência em Arban, a cor dessas vastas planícies estava passando por uma mudança ininterrupta. Depois de ser durante alguns dias de um amarelo dourado, uma nova família de flores brotava, e quase em uma noite virava um vermelho vivo, que de repente apresentava o mais escuro azul. Então os prados eram mosqueados com diversas cores, ou vestiam o verde esmeralda do mais viçoso dos pastos.
As descrições exuberantes que tantas vezes ouvi os beduínos contarem sobre a beleza e fertilidade das margens do Chabur ficaram mais que evidentes. Os árabes se gloriam que os prados dão 3 safras de relva durante o ano. As tribos nômades consideram os campos arborizados e as relvas constantemente verdes como um paraíso durante os meses de verão, quando o homem pode desfrutar de uma sombra refrescante e os animais podem achar erva fresca e tenra, enquanto tudo ao redor está amarelado, tostado e sem vida. Austin Agalayar, 1853 v2 Em direção aos verdes pastos, o salmista acertadamente associa proteção com águas tranquilas. Considerando que só podemos nos apropriar da palavra pelo Espírito, assim, de forma geral, receberemos o Espírito pela palavra, não apenas ouvindo-a, não apenas lendo-a, não apenas refletindo nela. O Espírito de Deus, que é o agente mais livre e que é a própria fonte da liberdade, entrará no coração do crente quando quiser, como quiser e quanto quiser. Mas o efeito da sua vinda sempre será o cumprimento de alguma promessa, o reconhecimento de algum princípio, a obtenção de certa graça, a compreensão de algum mistério que já está na palavra e que, assim, acharemos com uma impressão mais profunda e com um desenvolvimento mais completo, esclarecido com poder ao coração. Thomas Dowley, mestre em ciências humanas, The Good Shepherd, o Bom Pastor, 1847 v2 Águas tranquilas, que são o oposto dos rios volumosos que assustam as ovelhas com o barulho e as expõem ao perigo de serem levadas pelas correntezas fortes e violentas, enquanto estão bebendo. Matthew Poole v2 Águas tranquilas, em hebraico, é o águas de descanso, o confronte com ara, esquibos de ligum ovis bibere, disse Quinte, das quais as ovelhas gostam de beber, porque exalam um ar refrescante e não as expõe ao perigo. Os clérigos papistas são chamados de habitantes do mar, confronte com Apocalipse 12.12, porque vertem doutrina grosseira, perturbadora, repulsiva e azeda, que antes produz aridez no coração e corrói as entranhas do que mata a sede ou refresca do calor. A doutrina do Evangelho, como as águas de Siloé, de Isaías 8.6, flui suavemente e tem gosto agradável. John Trapp v3, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Os assuntos experimentalmente tratados neste versículo são, em primeiro lugar, a tendência do crente em cair ou divergir até mesmo dentro do aprisco da igreja, pois de que ele precisaria ser refrigerado? Em segundo lugar, a prontidão do bom pastor em interpor-se para o refrigério, ele refrigera a minha alma. Em terceiro lugar, o cuidado subsequente de Jesus, ele guia-me pelas veredas da justiça. E, por último, a razão nomeada pela qual ele o fará, solucionando tudo na espontaneidade, na supremacia e na onipotência da graça. Ele fará tudo, por amor do seu nome. Thomas Dowley v3, refrigera a minha alma. A mesma mão que nos salvou da ruína nos restaura de todos os nossos desvios subsequentes. O castigo está misturado com ternura. A voz que censura, dizendo, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus, faz o convite amável, voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. A voz não fica sem ser ouvida e a chamada sem resposta ou sem ser sentida, eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus, ó Jeremias 3.21, 22. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, do teu rosto, Senhor, buscarei, ó Salmos 27.8. J. Thornton, Shepherd of Israel, ó Pastor de Israel, 1826 v3, refrigera minha alma. Ele refrigera a alma, restaurando-a à sua pureza original, que agora ficou imunda e escura pelo pecado. Que bem haveria em pastos verdes e uma alma escura? Ele a refrigera, restaurando-a ao seu temperamento natural em afetos que ficaram desordenados pela violência dos sentimentos. Que bem haveria em ter águas tranquilas e espírito turbulento? Ele a refrigera, restaurando-a à vida que crescia, a qual estava até certo ponto quase morta. Quem poderia refrigerar a minha alma, restaurando-a à vida, senão aquele que é o bom pastor e que deu a vida pela ovelha? Sir Richard Baker v3, refrigera a minha alma. Não me afaste só do pecado e da ignorância, mas de toda falsa confiança e de todo refúgio enganoso. Guia-me pelas veredas da justiça, pelos caminhos da justiça imputada que sempre estão adornados com as árvores da santidade, sempre regados com as fontes da consolação e sempre terminam no descanso eterno. Alguém pode perguntar, por que dou este sentido à passagem?
Por que não pode significar os caminhos do dever e o caminho da nossa obediência? Porque tais efeitos são aqui mencionados como nunca resultam e nunca poderão resultar de qualquer dever nosso. Estes não são o verdes pastos, mas um matagal árido e acidentado. Estas não são águas tranquilas, mas um rio tumultuoso e desordenado. Nem podem falar de paz ou dar consolo quando atravessamos o vale da sombra da morte. É o ofício exaltado de Jesus dar estas bênçãos, sendo prerrogativa exclusiva da sua obediência a ele. James Hervey. V3. Refrigera a minha alma. No original hebraico traz a minha alma de volta, ou, o dos seus erros ou desvios, ou, os dois, para o corpo do qual estava saindo e desfalecendo. Ele me reaviva ou me consola. Matthew Pule. V3. Veredas da Justiça. Ó Senhor, estas veredas da justiça têm sido percorridas por tão poucas pessoas que a trilha do caminho está quase apagada. Esta é uma questão difícil achar onde estão as veredas, se podemos encontrá-las, pois são tão estreitas e estão tão cheias de buracos que, sem ajuda especial, é impossível que as pessoas não caiam ou não se percam. Até os anjos e aqueles que não são maus não conseguem acertar estas veredas da justiça, pois, por falta de liderança, desviam-se e perecem. Tu, ó grande pastor da minha alma, visto que te agradas por tua graça em me guiar nessas veredas, concede-me a tua graça para me guiar nelas, pois, ainda que sejam as veredas da justiça, para mim serão as veredas do erro se tu não te dignares a me guiar não só até elas, mas também nelas. Sir Richard Baker. V3. Veredas. Nos desertos e regiões inóspitas não há caminhos destacados, e os que há são somente trilhas. Às vezes, há 6 ou 8 veredas que correm desigualmente lado a lado. Não há dúvida de que este é o significado figurativo de guia-me pelas veredas da justiça, tudo levando a um ponto. John Gadsby. V3. Por amor do seu nome. Considerando que Jesus tomou sobre si o nome de O Bom Pastor, ele desempenhará as funções ligadas ao dever, sejam quais forem as ovelhas. Não é por serem mais ovelhas que faz com que Jesus seja o bom pastor. Ele será o bom e manterá a honra do seu nome apesar da maldade das ovelhas. Não há benefícios que elas recebam disso, mas haverá glória atribuída a ele por causa disso, e o seu nome será engrandecido e exaltado. Sir Richard Baker. V4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por não temer mal algum, estar no vale da sombra da morte é um grande privilégio aberto a todo crente verdadeiro. A morte não lhe será morte, mas a própria libertação da morte, de todas as dores, cuidados, tristezas, desgraças e misérias deste mundo. É a própria entrada no descanso e o começo da alegria eterna. É a degustação dos prazeres celestiais, tão grandes que a língua não pode expressar, nem os olhos verem, nem os ouvidos ouvirem, nem o coração do homem imaginar. Para consolar todos os cristãos, as Santas Escrituras chamam a morte física de sono. Nesse período, os sentidos humanos são, por assim dizer, suspensos por certo tempo. Quando ele acordar, estará mais renovado do que quando se deitou na cama. A morte física é a porta ou entrada na vida. Portanto, não deve ser temida, se for devidamente considerada, tanto quanto é consoladora. Não é um dano, mas a solução para todo dano. Não é uma inimiga, mas uma amiga. Não é uma tirana cruel, mas um guia gentil que nos orienta, não há mortalidade, mas a imortalidade, não há tristeza e dor, mas a alegria e prazer, algo que durará para sempre. Homilia against the fear of death, o sermão contra o medo da morte, 1547. V4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Mesmo que eu tivesse tal visão como a visão de Ezequiel, um vale cheio de ossos de mortos, e o rei dos terrores cavalgasse em tremenda pompa pelas ruas, matando montões sobre montões, e milhares caíssem ao meu lado e 10 milhares à minha direita, eu não temeria mal algum. Mesmo que ele apontasse as setas fatais ao pequeno círculo dos membros da minha família, afastasse para longe de mim as pessoas que amo e mantenho amizade, e colocasse na escuridão os meus conhecidos, eu não temeria mal algum. Mesmo que eu sentisse a sua seta fincando firmemente em mim, o veneno tomando conta do meu espírito e,
por causa desse ataque fatal, eu adoecesse e definhasse, tendo todos os sintomas da chegada da decomposição, eu não temeria mal algum. A natureza pode se assustar e tremer, mas eu confio que aquele que sabe que a carne é fraca se compadecerá e perdoará este conflito inicial. Posso ter medo das agonias da morte, mas não temerei mal algum na morte. O veneno do ferrão foi retirado. A ponta da seta foi embotada de forma que não pode penetrar mais fundo que o corpo. A minha alma é invulnerável. Posso sorrir diante da agitação da lança, mostrar-me impassível com as devastações que o destruidor implacável está fazendo no meu tabernáculo e ansiar pelo período feliz quando ele terá sido feito uma brecha suficientemente larga para o meu espírito anelante do céu voar e achar descanso. Samuel Lavington. V4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Quero falar com você sobre o céu, disse um pai moribundo a um membro da família. Talvez não fiquemos muito tempo separados uns dos outros. Podemos nos encontrar ao redor do trono da glória, formando uma família no céu. Emocionada diante deste pensamento, a filha amada exclamou: claro que não há perigo, não é? Calmamente e belamente, ele respondeu: um perigo, minha querida. Não use essa palavra. Não pode haver perigo para o cristão, aconteça o que acontecer. Tudo está bem. Tudo está certo. Deus é amor. Tudo está bem. Tudo está bem para sempre. Para sempre. John Stevenson. V4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temerei o quê? Que amigo há que continue apoiando você, que fique em sua companhia nessa região escura? Logo o amigo lhe dirá que Deus estava com ele e, por esses métodos evasivos, apoiou-se no cajado, sendo este o refrigério que impediu que o seu coração desfalecesse. Desafio todos os cavaleiros do mundo, de todas as sociedades alegres e joviais, a achar um grupo de pessoas alegres e felizes como são os amigos de Deus. Não é a relação, mas a falta da relação com Deus que entristece. Você não sabe quais são as suas consolações, e os estranhos não se intrometem com a sua alegria. Você pensa que eles não podem ser alegres quando o semblante é tão sério. Mas eles estão certos de que você não pode ser verdadeiramente alegre quando sorri com uma maldição na alma. Eles sabem que ele falou a sentença que não pode estar equivocada, e até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza, OPV 14.13. Então, diga que a sua animação, o seu canto e a sua risada são felicidade, mas o Espírito de Deus diz que é loucura, CS 2.2. Quando o coração do homem carnal está pronto a morrer com você e com Nabal, tornando-se como pedra, então como é alegre a aparência dos que têm Deus por amigo. Quem dos valorosos do mundo pode enfrentar a morte, olhar com alegria para a eternidade? Quem entre eles pode segurar dardos inflamados, abraçar as chamas? Este santo pode, e muito mais, pois ele pode olhar diretamente nas justiças infinitas com um coração jubiloso, ouvir sobre o inferno com alegria e gratidão, e pensar no dia do julgamento com grande prazer e segurança. Desafio o mundo inteiro a produzir uma única pessoa que satisfaça tudo isso. Venham, juntem todas as suas pessoas alegres. Convocam as suas harpas e violas, façam um concerto completo. Tragam os seus vinhos mais finos. Venham, reúnam os mais inteligentes entre vocês e investiguem o que ainda pode ser feito para que você seja consolado. Então, o que aconteceu? Agora, deixe, pecador, pois esta noite a sua alma terá de comparecer diante de Deus. E agora, o que você diz, homem? Como? A sua coragem o deixa. Chame agora os seus companheiros alegres para que alegrem o seu coração. Peça por um copo de bebida, uma prostituta. Não fique com medo, homem. Uma de suas coragens não desdenhou as ameaças do Deus Todo-Poderoso? O que seria tão benéfico e alegre agora, se não engolir o que disse? Esta é, de fato, uma mudança súbita. Onde estão os seus companheiros alegres? Pergunto novamente. Todos fugiram? Onde estão os seus queridos prazeres? Todos o abandonaram. Por que estás tão abatido? Temos um homem pobre em trapos que está sorrindo? Como? Você está totalmente privado de todo o conforto?
Qual é o problema? O que está havendo? Há uma pergunta que de todo o meu coração tenho de fazer ao homem que comparecerá diante de Deus amanhã de manhã. Pelo visto, o seu coração lhe dá medo e incerteza. O que você dirá das alegrias e prazeres? Todos eles se importarão com você? Ali está alguém que agora está com o coração tão confortado quanto antes. Os mesmos pensamentos da eternidade, que tanto amedrontam a sua alma, o levantam e animam. Sabe qual é a razão? Ele sabe que vai para o seu amigo. Não somente isso, mas o seu amigo lhe fará companhia durante esta travessia tempestuosa. Veja como é bom e agradável que Deus e a alma estejam juntos em unidade. É o que significa ter Deus por amigo, e bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. SI 144.15. James Janevay. V4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Toda escuridão é má, ou no entanto, a escuridão e a sombra da morte são o extremo dos males. Davi apresentou o pior dos seus casos e a melhor da sua fé quando disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, isto é, no maior mal, não temerei mal algum. Estar à sombra de uma coisa é estar sob o poder dessa coisa. Estar à sombra da morte é estar sob o poder ou alcance da morte, pois a morte pode tomar o homem e apoderar-se dele quando desejar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, isto é, ainda que estivesse tão próximo da morte a ponto de as pessoas terem a impressão de que a morte pode a qualquer momento me pegar, e todas as aparências e probabilidades indicassem perigo extremo e impossibilidade de certo modo, escapar da morte, eu não temerei mal algum. Joseph Caril. V4. Vale da sombra da morte. Vale é um lugar baixo, com montes em ambos os lados. Os inimigos se postam nesses montes para atirar flechas aos viajantes, como sempre ocorria no Oriente. Mas eles têm de atravessá-lo. O salmista disse que eu não temerei mal algum, nem mesmo os dardos inflamados de Satanás, pois o Senhor estava com ele. A ilustração não é primariamente, como às vezes supomos, os nossos momentos agonizantes, ainda que essa explicação seja devidamente compatível. Mas é o vale cercado de inimigos postados nas colinas. Davi não só foi protegido naquele vale, mas até mesmo na presença dos inimigos, pois a sua mesa foi generosamente posta. V5. Os beduínos, hoje em dia, postam-se nos montes para molestar os viajantes que passam pelos vales. John Gadsby. V4. E não temerei mal algum. Segundo um provérbio antigo, quando o homem fazia algo grande com extrema dificuldade, dizia-se que ele pegara um leão pela barba. Quando o leão está morto, fica fácil até mesmo para uma criança. Como meninos, quando veem um urso, um leão ou um lobo mortos nas ruas, eles os puxam pelos pelos, os insultam e lidam com eles como quiserem. Eles pisoteiam o corpo desses animais mortos, fazendo com eles o que não ousam arriscar-se a fazer quando estão vivos. O animal está morto, o animal feroz, o leão bramidor, o lobo voraz, o elu generis humani, o comedor da humanidade. Mas Jesus, que se entregou por completo, teve a morte das mortes para que os filhos de Deus triunfem sobre ela. Os refinados no minério da igreja, os mártires dos tempos primitivos alegremente se ofereceram à fogueira, à espada e à violência desses animais famintos. Tendo se divertido com ele, ao mesmo tempo em que o desprezavam e zombavam, para que pela fé eles tivessem a vida de Jesus, que o sujeitou a si mesmo. Primeira carta aos Coríntios 15. Martin Day, 1660 V4. Tu estás comigo. Você conhece a doçura, a segurança, a força das palavras, tu estás comigo? Quando estiver esperando a solene hora da morte, quando a alma está pronta para parar e perguntar, como será, então? Você pode se voltar em afeto de alma ao seu Deus e dizer, não há nada na morte que me faça dano, enquanto o teu amor estiver em mim? Você pode dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Primeira carta aos Coríntios 15.55. Dizem que quando uma abelha deixa o ferrão, não tem mais poder para ferir. A morte deixou o ferrão na humanidade de Jesus, não tendo mais poder para ferir os seus filhos. A vitória de Jesus sobre a sepultura é a vitória do seu povo. Nesse momento, eu estou contigo, sussurra Jesus.
É o mesmo braço que você viu que era forte e fiel durante todo o caminho pelo deserto, o braço que nunca falhou, embora você fosse forçado a apoiar-se nele em todas as suas fraquezas. Neste braço, responde o crente, sinto-me à vontade. Com alma confiante, ponho a minha confiança no meu amado, pois ele me sustentou ao longo de tantas dificuldades, as quais, só de ver, estremeci. Ele atravessou circunstâncias tão difíceis que sei que o seu braço é o braço do amor. Como pode ser escura essa travessia, se o Filho de Deus realizou o desejo ardente da sua vida? Como pode ser escuro entrar em contato com a luz da vida? É-o a tua vara e o teu cajado, portanto eles só me consolam. Prova-o agora, crente. É privilégio seu. Será precioso para ele sustentar a sua fraqueza. Faça prova que, quando você está fraco, então está forte, pois é para a sua segurança, que a sua força se aperfeiçoa na sua plena fraqueza. O amor onipotente tem de primeiro fracassar para que uma das ovelhas pereçam, pois Jesus diz, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, e eu e o Pai somos um, o Evangelho de João 10.28, 30. É por isso que podemos dizer com ousadia, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque tu estás comigo. Viscondessa de Poverscourt V4, e a tua vara. Há 3 usos para a vara pastoril: 1. O reconhecer ou contar as ovelhas. É neste sentido que está escrito, de tudo o que passar debaixo da vara, o Levítico 27.32, ou seja, o pastor as conta uma por uma. Mesmo assim, o povo de Deus é chamado de a vara da sua herança, ou Jeremias 10.16, conforme ele presta atenção ou consideração especial. Observe as palavras neste sentido, da tua vara, e me consola, ela me guarda bem. Ainda que eu esteja em grandes e eminentes perigos por causa dos homens maus, este é o meu consolo, se não sou negligenciado por ti. Tu não permites que eu pereça. Tu tens consideração especial por mim, pois me observas e tomas conta de mim. O teu cuidado especial me protege. 2. O estimular as ovelhas. Quando as ovelhas são preguiçosas e lentas para seguir ou andar, o pastor usa a vara para que elas acelerem o passo. Neste sentido, Davi também disse muito acertadamente, a tua vara, e me consola, pois é um trabalho que gera muita alegria e consolo no coração do povo de Deus, quando Deus os tira de um andar preguiçoso, frio e formal para, de um modo ou de outro, fazer com que acertem o passo, fiquem mais ativas e fervorosas no culto e adoração a Ele. 3. Chamar as ovelhas. Às vezes, as ovelhas são petulantes e divagantes, afastando-se à toa e um pouco do rebanho, pastando sozinhas e perambulando em outros pastos, não fazendo conta dos perigos que correm pelo afastamento e desvio. Por isso, o pastor as golpeia com a vara e as coloca de volta ao rebanho, desta forma restaurando-as. Também neste sentido Davi poderia dizer, da tua vara, e me consola, pois é um grande consolo o Senhor não deixar as ovelhas nos caminhos do desconsolo, mas ir buscá-las das andanças e perambulações pecaminosas que sempre as expõem a maiores perigos e dificuldades. Desta forma, as palavras indicam uma parte singular do governo ou providência cuidadosa de Deus pelo rebanho. Obadiah Sedgwick V4, vara e o cajado. O pastor sempre carrega consigo um cajado ou uma vara quando vai alimentar o rebanho. É um instrumento de ponta curvada que deu origem ao gancho do pastor na mão do bispo cristão. Com este cajado, ele leva e guia as ovelhas a verdes pastos e as defende dos inimigos. Com ele também as corrige quando são desobedientes, e as traz de volta quando se desgarram. Este cajado está associado tão inseparavelmente ao pastor quanto o arado ao lavrador. W. M. Thompson V4, o salmista confiará mesmo que tudo mais seja desconhecido. É o que ele diz, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. Esta é a mais absoluta confiança. Temos medo do desconhecido muito mais do que aquilo vemos. Um pequeno barulho no escuro dá medo, ainda que perigos maiores e visíveis não metam medo. O desconhecido, com o seu mistério e incerteza, enche o coração de ansiedade, senão com mau presságio e melancolia. Aqui o salmista toma a forma mais alta do desconhecido, cujo aspecto é terribilíssimo para o homem, e diz que mesmo em meio a isso ele confiará. O que poderia estar tão fora do alcance da experiência, ou especulação, ou imaginação humana que o vale da sombra da morte, com tudo o que lhe diz respeito?
Mas o salmista não faz ressalvas contra isso. Ele confiará onde não possa ver. Quantas vezes ficamos terrificados com o desconhecido, exatamente como os discípulos ficaram, entrando eles na nuvem, temeram, ou Lucas 9:34. Quantas vezes a incerteza do futuro é a mais dura provação para a fé que o estresse de algum mal presente. Muitos queridos filhos de Deus confiam nele em todos os males conhecidos, mas por que esses medos, pressentimentos e desfalecimentos de coração, se eles confiam igualmente em Deus no que tange ao desconhecido? Quantas vezes ficamos abaixo do verdadeiro caráter dos filhos de Deus nesta questão do desconhecido? Um menino age de acordo com a declaração de Jesus, basta cada dia o seu mal, ou Evangelho de Mateus 6:34, nós, neste aspecto muito menos sábios que ele, povoamos o desconhecido com fantasmas e especulações, muitas vezes nos esquecendo da nossa confiança em Deus. Philip Bennett Power V4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Considerando que tu estás comigo, em cujo poder e vontade todas as dificuldades vão e vêm, não há como não obter vitória e domínio sobre elas, por mais numerosas e perigosas que sejam, pois a tua vara me castiga quando me desvio e o teu cajado me apoia quando caio, duas coisas que me são muito necessárias, bom Senhor. Uma serve para me chamar das minhas faltas e erros, e a outra para me manter na verdade e realidade. O que pode ser mais abençoado que ser sustentado e guardado de cair pelo cajado e força do Altíssimo? O que pode ser mais lucrativo que ser açoitado com a sua vara misericordiosa quando nos desviamos? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe a Santa Confissão, Carta aos Hebreus 12:6. Todavia, enquanto estivermos nesta vida, Ele nos alimenta com pastos doces das ervas salutares da sua santa palavra até chegarmos à vida eterna. Quando despirmos este corpo, entrarmos no céu e conhecermos o santo gozo e as riquezas do reino, então não só seremos as suas ovelhas, mas também os convidados do banquete eterno. Nesse banquete, Senhor, tu te colocas diante de todos aqueles que te amam neste mundo e, assim, unges e alegras a nossa mente com o teu Espírito Santo para que nenhuma adversidade ou dificuldade nos entristeça. Nesta sexta parte, o profeta declara o antigo enunciado entre os sábios e não requer menos perícia manter algo que ganhá-lo, do que foi para ganhá-lo. O rei Davi percebe a mesma coisa. Como ele já disse no Salmo, o Senhor o tomou e o guiou a pastos agradáveis onde a virtude e as justiças reinam, por amor do seu nome, ó V3, e não por justiça própria. Assim ele diz agora que ser guiado aos pastos da verdade e aos benefícios do Todo-Poderoso, e ser considerado e reputado por só uma das suas ovelhas, é só Deus que o mantém e o guarda no mesmo estado, condição e graça. Porque Davi não poderia passar pelas dificuldades e sombra da morte, como ele e todo o povo eleito de Deus passa, se não fosse pela ajuda de Deus. Por isso, o salmista afirma que passa por todo o perigo, porque estava com o Salvador. John Oper, Mártir, de 1495 a 1555 v4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A propósito, noto que Davi entre os verdes pastos, onde não lhe faltava nada, e na mais alta tranquilidade e excelência, registrou que o vale da miséria e sombra da morte poderia lhe sobrevir, caso fosse da vontade de Deus. Além disso, considera que o seu porto seguro e descanso certo estão unicamente em Deus. É ser verdadeiramente sábio precaver-se nos tempos bons para os tempos ruins. Na saúde pensar na doença. Na prosperidade, paz e tranquilidade prever o pior. Juntar, como a formiga sábia, no verão para ter no inverno. O estado dos descrentes é cheio de dificuldades, e a condição dos crentes é mais cheia ainda. Os pecadores devem ser corrigidos e os filhos, castigados, não há dúvida. A arca foi construída para as águas, o navio para o mar. Feliz é o marinheiro que sabe onde lançar âncora, mas bem-aventurado é o homem que corre para o refúgio certo, e sabe onde confiar e em quem confiar no dia da necessidade. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Neste salmo, entendo que não é certo que era isso que o profeta sempre fazia, mas era o que por obrigação tinha de ser feito. Entendo também que era o propósito de Davi esforçar-se para os dias que virão. Depois de tantas promessas da bondade infinita de Deus, e pela orientação da vara e pela restrição do cajado, segundo a vontade de Deus, Davi não temerá, sendo esta a base da promessa.
Pedro, no Evangelho de Nosso Salvador, por causa da fraqueza do medo que o levou a negar o Mestre, é conclamado depois da conversão pelo aspecto favorável de Nosso Salvador, a confirmar os seus irmãos e ensiná-los na constância. É verdade que Deus requer mentes firmes, homens resolutos e irmãos confirmados. Assim, em ocasiões passadas, Davi comprovou que não fora abandonado em qualquer momento. Então confessou que, durante o tempo por vir, ele, o servo do Senhor, não seria como certa flor que abre com o sol e fecha com o orvalho, só alguém que o serve em tempos tranquilos, mas em tempos de necessidade, abandona tudo, retirando-se e recuando com medo e sem fé. Vocês, pessoas boas, com todas as imperfeições cruéis, observem, peço, que aqueles que têm medo da névoa ou da neblina que surge, que são como a amoreira que nunca brota ou se mostra até que os tempos difíceis passem, que, como testemunhas, espectadores, neutros e residentes, e como mitios sufetios, não ousam aventurar, nem entrar, nem empreender qualquer ação boa do maior dever a Deus, príncipe ou país, até que tudo esteja seguro de um lado, são totalmente reprovados por este exemplo. John Prime, 1588 v4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A morte dos que estão sob o pecado é como a execução de um criminoso. Quando ele é julgado e justamente condenado, um arranca-lhe obstinadamente o chapéu, outro o cinto, um terceiro amarra-lhe as mãos às costas. O homem, dominado pela aflição e temor, morre antes de morrer. Mas olho para a morte do justo, e o fim pacífico, que o homem honesto será como ir para a cama. Os seus criados, com respeito, lhe tiram as roupas e as colocam em ordem. A boa consciência então entra em ação e coloca tudo em ordem, de forma que isso lhe confirma e aumenta a paz. Diz boa noite para a fé, a esperança e as outras graças e dons que encontra pelo caminho. Quando chegarmos ao lar celestial não haverá serventia para eles, mas se dirige ao amor, paz, alegria e outras graças do lar celestial, para que, como eles nos conduziram pelo caminho, assim eles nos assistam na morte e entrem nos céus conosco. William Strutter V4 O Senhor deseja que no dia de nossas dificuldades o invoquemos, acrescentando esta promessa, dele nos livrará. O profeta Davi confiou muito nisso, sentindo essa verdade consoladora em numerosas ocasiões e em muitas e perigosas situações, que se convenceu, todo medo acabou por de passar por um perigo doloroso ou outro qualquer. Se tivesse de andar pelo vale da sombra da morte, ele não teria motivos para temer, consolando-se com a declaração, que foi a promessa de Deus feita para todos ou porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Será o cajado de Deus tão mole que não ousamos nos apoiar nele para que não se quebre? Ou é tão inconstante que não estará conosco nas dificuldades de acordo com o que prometeu? Não nos dará ele o seu cajado ou para nos deter e estenderá as mãos para nos levantar, como está habituado a fazer. Não há dúvida de que Deus, em toda situação difícil, estará pronto para nos ajudar de acordo com a sua promessa. Mas, agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te reme, ou chamei-te pelo teu nome, tu és meu, o livro do profeta Isaías 43.1. Thomas Tim V4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não muito tempo antes de morrer, o salmista bendisse a Deus pela segurança do amor divino, dizendo, agora posso tão facilmente morrer quanto fechar os olhos. E acrescentou, aqui estou desejando estar em silêncio no pó e desfrutando Jesus na glória. Desejo estar nos braços de Jesus. Não vale a pena que chorem por mim. Depois, lembrando como o diabo estivera ocupado com ele, Davi ficou sumamente grato a Deus por ter sido bondoso em repreender o inimigo. Memória de James Janeva IV4 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Em Bombaim, quando a esposa do missionário Hervey estava morrendo, um amigo disse que esperava que o Salvador estivesse com ela nesse percurso pelo vale escuro da sombra da morte. Se este, disse ela, for o vale escuro, porque não tem nada de escuro aqui. Tudo é muito claro. Durante a maior parte da sua doença, ela teve visões grandiosas das perfeições de Deus. A sua santidade impressionante, observou ela, parece que é o mais belo de todos os seus atributos.
Certa vez, a esposa do missionário disse que desejava ter palavras para expressar as visões da glória e majestade de Cristo. Parece, disse ela, que se todas as outras glórias acabassem e não sobrasse nada menos que ele mesmo já seria suficiente. Seria um universo de glória. Vivenda 4 e 5, da prontidão de espírito para sofrer dá ao cristão verdadeiro o prazer da vida. O cristão que tem esta preparação do coração nunca experimenta mais doçura nos prazeres desta vida do que quando molha estes bocados na meditação da morte e eternidade. Não lhe causa mais aflição ao coração pensar na remoção destes que abrem caminho para aqueles prazeres muito mais doces? Seria para alguém em um banquete ter o primeiro prato tirado, depois de sentir-se bem servido, para que venha o segundo prato de todos os doces raros e iguarias festivas, o qual não vem sem a retirada do primeiro. O santo Davi, neste lugar, traz, por assim dizer, a cabeça da morte com o banquete. Quase no mesmo fôlego, ele fala da morte, versículo 4, e do banquete rico que agora participava pela generosidade de Deus, versículo 5. Ele não estava preso a isso, pois se Deus que lhe deu esta alegria o chamasse para encarar a morte, Davi o faria e não temeria mal algum quando estivesse no vale da sombra da morte. O que diremos do santo apóstolo Pedro? Você não acha que ele sentiu o verdadeiro prazer da vida quando pôde dormir tão profundamente numa prisão, lugar indesejável, acorrentado entre dois soldados, postura desconfortável, e na noite imediatamente antes de Herodes o mandar buscar para executá-lo? Que hora imprópria, pensaria alguém, para descansar. Mas foi assim, dormindo um sono gostoso, que o anjo, enviado para tirá-lo da prisão, o encontrou quando tocou para acordá-lo, Atos 12.6, 7. Duvido que o próprio Herodes tenha dormido tão bem naquela noite quanto este prisioneiro. Qual foi a poção que fez esse santo homem descansar tão profundamente? Não há dúvida de que foi a preparação do Evangelho da Paz se ele estava pronto para morrer e essa prontidão o capacitou a dormir. Por que isso interromperia o seu descanso neste mundo? Pois, caso tivesse sido efetuada, o teria levado ao seu descanso eterno no outro mundo? William Gumau. Versículos 4 e 6 do salmista expressa muita confiança no meio da maior das dificuldades e tribulações inexprimíveis. Ele se supõe andando pelo vale da sombra da morte. Como a morte é o pior dos males e abrange todos eles, assim a sombra da morte é a representação mais tenebrosa desses males para a alma, e o orvalho dessa sombra é o fundo mais terrível dessa representação. O profeta, então, supôs que ele poderia ser levado a isso. Essa condição poderia tê-lo enchido de receios tristes da vinda de uma confluência de todos os tipos de males, se não por um curto período, mas o salmista pode ter sido forçado a andar neles, o que denota um estado de certa continuação, um conflito com os males mais funestos, e por sua própria natureza, tendente à morte, se está no âmbito das hipóteses. O que, então, Davi faria se fosse levado a essa situação? Ele disse, e mesmo nessa condição, na angústia em que estou em minha opinião e na dos outros, desesperado, desamparado e perdido, eu não temeria mal algum. Nobre resolução, se há suficiente base e fundamento, não pode ser considerada precipitação e confiança infundada, mas a verdadeira coragem espiritual e decisão santa. Ele disse, é porque o Senhor está comigo. Mas, e se agora o Senhor o abandonar nesta condição e o entregar ao poder dos seus inimigos, e permitir, pela força das tentações com as quais é atacado, que você se afaste totalmente dele? Com certeza, você seria tragado para sempre. As águas viriam sobre a sua alma, e para sempre cairia prostrado na sombra da morte. É verdade, diria ele, mas tenho a garantia do contrário, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. John Owen. Versículo 5: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Deus não depende absolutamente dos ímpios para abençoar os seus servos. Eles não concorrem com o Senhor, nem por modo de princípio, porque só Ele é a causa, nem por modo de auxílio, porque Deus, sem os ímpios, pode abençoar todos os seus. A sua maldosa renitência de espírito ou a tentação contra Deus abençoar o seu povo é muito fraca para frustrar o intento e prazer do Pai. O impedimento eficaz não só tem de ser antagônico, mas também superior. Uma gota de água não pode apagar o fogo. Embora seja de natureza contrária, não tem poder maior.
A perversidade e as ideias dos homens maus são muito limitadas e fracas para obstar a intenção divina de abençoar, que é acompanhada pelo braço poderoso. Os homens maus não passam de homens, e Deus é Deus. Sendo apenas homens, não podem fazer mais que os homens fazem. O Senhor deixará claro para o mundo que ele governa a terra e que o seu conselho é firme. Confronte com Isaías 46.10, que o homem a quem ele abençoa, esse será abençoado, e o homem a quem ele amaldiçoa, esse será amaldiçoado, que as criaturas não podem fazer nem bem nem mal, que o seu povo é a geração do seu cuidado e amor, ainda que ele viva no meio de inimigos mortais. Condensado de Obadiah Sedgwick. Versículo 5: Na presença dos meus inimigos, eles vendo, invejando e irritando-se com isso, mas não podendo impedi-lo. Matthew Poole. Versículo 5: Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. No Oriente, as pessoas ungem os visitantes com perfume muito forte e lhes dão um cálice ou copo de vinho excelente, o qual tem o cuidado de encher até derramar. O primeiro visa mostrar amor e respeito, o último indica que, enquanto eles permanecerem naquele lugar, terão abundância de todas as coisas. Nesta passagem, o salmista alude a alguma coisa deste tipo. Samuel Burdir. Versículo 5: Unges a minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo dá um grande refrigério. Há 3 qualidades de óleo: levor, nitor e odor, respectivamente suavidade ao toque, brilho à visão e fragrância ao cheiro. Desta forma, satisfaz os sentidos, causando prazer a quem é ungido com esse óleo. Salomão alude ao óleo quando, tentando convencer a uma vida alegre, diz: e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, ou Eclesiastes 9.8. Como isto representa devidamente a unção do Espírito, o único que alegra e recreia a alma. É chamado de óleo de alegria, ó Salmos 45.7, e o gozo do Espírito Santo, ó 1 Tessalonicenses 1.6. Nathanael Hard. Versículo 5: Unges a minha cabeça com óleo. Trata-se de um ato de grande respeito derramar óleo perfumado sobre a cabeça de convidados distintos. A mulher no Evangelho manifestou respeito pelo Salvador derramando um unguento de grande valor na cabeça dele, Mateus 26.7. Uma senhora inglesa embarcou em um navio árabe que aportou em Trincomalee, Sri Lanka, com a finalidade de checar o equipamento do navio e fazer pequenas compras. Depois que ela já estava algum tempo no camarote, uma mulher árabe entrou e derramou óleo perfumado sobre a cabeça dela. Joseph Roberts. Versículo 5: Unges a minha cabeça com óleo. No Oriente, não havia entretenimento sem essa prática, e servia, como em outros lugares serve o banho, para refrescar o corpo. Aqui, porém, temos de entender que se trata do óleo espiritual da alegria. T.C. Barth. Versículo 5: Unges a minha cabeça com óleo. Tu não limitaste a tua generosidade meramente às coisas necessárias da vida, mas também me proveste de itens supérfluos. Apply explanation of difficult passages in the Psalms ou uma explicação clara de passagens difíceis dos Salmos, 1831. Versículo 5: Unges a minha cabeça com óleo. Os ungüentos do Egito evitam a decomposição do corpo morto, assegurando uma duração longa nas sombras medonhas do sepulcro. Mas, ó Senhor, o precioso óleo perfumado da tua graça que misteriosamente derramas sobre a nossa alma, purifica-a, adorna-a, fortalece-a, semeia a imortalidade, assim, não só a protege de uma decomposição transitória, mas a levanta dessa casa da servidão para a bem-aventurança eterna em teu seio. Jean-Baptiste Massillon, de 1663 a 1742. Versículo 5: O meu cálice transborda. Ele teve não só uma completude de abundância, mas também de excesso. Os que têm esta felicidade têm de manter o cálice erguido e cuidar para que transborde nos recipientes vazios dos irmãos pobres. John Trapp. Versículo 5: O meu cálice transborda. Para que o Senhor faz o seu cálice transbordar, senão para que os lábios dos outros homens provem a bebida? As chuvas que caem nas montanhas mais altas escorrem até aos mais baixos vales. Dai, e ser-vos-á dado, ou Lucas 6.38, é uma máxima que poucos creem. William Sequer. Versículo 5: O meu cálice transborda. Ou como está na Vulgata, vi o meu cálice inebriante, como excelente é.
Com este cálice, os mártires foram embriagados, quando, indo para o martírio, não estimaram os que lhes pertenciam, nem a esposa chorona, nem os filhos, nem os parentes, enquanto davam graças e diziam: Tomarei o cálice da salvação. Ó Salmos 116.13. Agostinho. Versículo 6: E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os ímpios podem entrar na casa de Deus e fazer suas orações, mas o profeta, e todos os justos, habitarão lá para sempre. A sua alma sempre está junto ao trono da graça. O ímpio ora enquanto o galo canta. O galo canta e para. Canta mais uma vez e para mais uma vez, e não pensa em cantar até cantar de novo. Assim, o ímpio ora e para, repetidamente. A mente nunca se ocupa em pensar se as orações são ouvidas ou não. Por isso, toma como certo que as suas orações foram ouvidas, embora, na verdade, Deus nunca lhe ouve, nem os respeita mais do que respeita o mugido dos bois ou o guincho dos porcos. William Fenner, bacharel em teologia, de 1600 a 1640, The Sacrifice of the Faithful, o sacrifício do crente. Versículo 6: E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta deveria ser imediatamente a coroa de todas as nossas esperanças para o futuro e uma grande lição que aprendemos por meio de todas as vicissitudes da vida. As tristezas e as alegrias, as viagens e os descansos, o repouso temporário e as lutas frequentes devem nos deixar seguros de que haverá um fim que explicará tudo isso. É um fim ao qual todos eles apontam e para o qual todos eles preparam. Aqui, chegamos à mesa no deserto. É como quando o filho de um grande rei volta da terra estrangeira aos domínios do pai, sendo bem recebido em cada etapa da viagem à capital com pompa de grande festa e mensageiros do trono, até finalmente entrar na casa do palácio, quando então tira a capa manchada da viagem e se senta com o pai à mesa. Alexander Maclaren, 1863. Versículo 6: E note a certeza de Davi e verifique como ele chegou a isso, ou seja, pela experiência do favor de Deus em diversas ocasiões e de muitas maneiras. Antes de tomar esta resolução, ele enumerou os muitos e variados benefícios recebidos do Senhor. Ele o alimentou em verdes pastos e o guiou às águas tranquilas da palavra. Ele o refrigerou e o guiou às veredas da justiça. Ele o fortaleceu durante os grandes perigos, até mesmo o risco da morte, e o guardou. Apesar dos inimigos, ele o enriqueceu com muitos benefícios. Por meio de todas estas misericórdias de Deus a ele concedidas, Davi se convenceu da permanência do favor de Deus. William Perkins. Sugestões aos pregadores. Versículo 1. Trabalhe a similitude do pastor e suas ovelhas. Ele as pastoreia, guia, alimenta e protege. Elas o seguem, obedecem, amam e confiam nele. Investigue se somos ovelhas. Mostre o destino dos bodes que pastam lado a lado das ovelhas. Versículo 1. Nada me faltará. O homem que está fora do alcance das necessidades do hoje e da eternidade. Versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos. O descanso do crente, ou vem de Deus, ele faz. 2. É fundo e profundo, deitar-me. 3. Tem sustento sólido, verdes pastos. 4. É assunto para louvor constante. Versículo 2. Há o elemento pensativo e o elemento ativo. Versículo 2. O frescor e a riqueza das santas escrituras. Versículo 2. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Para frente, o líder. 2. O caminho. 3. Os confortos da estrada. 4. Os viajantes. Versículo 3. O refrigério da graça, a orientação santa e os motivos divinos. Versículo 4. O silêncio suave da obra do Espírito. Versículo 4. A presença de Deus é o único apoio seguro na morte. Versículo 4. Vida na morte e luz na escuridão. Versículo 4. Não temerei mal algum. A calma e a quietude do homem bom quando está no fim desta vida. Versículo 4. A tua vara e o teu cajado me consolam. Os símbolos do governo divino, a consolação dos obedientes. Versículo 5.
O banquete do guerreiro, a unção do sacerdote, a satisfação do convidado. Versículo 5. O meu cálice transborda. Os meios e usos das unções continuadas do Espírito Santo. Versículo 5. Superabundâncias providenciais e qual é o nosso dever a esse respeito. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bem-aventurança do contentamento. Versículo 6. No caminho e em casa, ou os servos divinos e as mansões divinas.